A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu já quero agradecer ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus por esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus, compartilhar desta lição maravilhosa, né? Compartilhar, irmãos, de um tema tão glorioso como este que o Senhor nos tem dado. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos com o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos, irmãos, estudando a igreja em Jerusalém. Foi a igreja instituída por Jesus, a primeira igreja local e a igreja modelo para todos os tempos. Por que nós dizemos que é para todos os tempos? Porque enquanto o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, é a igreja em Jerusalém que é o modelo para todas as demais, até que o Senhor, ele venha. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e conduta. Então, a igreja em Jerusalém está lá escrita para modelo nosso, para ensino nosso, na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé. Então, por ela nós caminhamos. E hoje nós estamos estudando a lição de número 11, com o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 10, do versículo do 1 ao 8. Depois nós vamos para os versículos de 21 a 23. E depois nós vamos para os versículos 44 e 48, que diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve saber. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Como nós vimos, irmãos, na lição passada, através da perseguição que se iniciou com a morte de Estevão, liderada por Saulo, foi uma grande perseguição naqueles dias. Através dessa perseguição, os crentes, os discípulos saem dos muros de Jerusalém, saem da cidade de Jerusalém, que já estavam lá já há 6 anos, só evangelizando e trabalhando para o Senhor, né, fazendo a sua obra
com prodígios, milagres e maravilhas, só dentro da cidade de Jerusalém. Mas através dessa perseguição, eles saem dos muros de Jerusalém e eles partem para outras cidades. Na lição passada nós vimos que Filipe, ele foi para a cidade de Samaria. E aonde eles foram, eles não pararam. Aquela perseguição não trouxe para a vida deles um peso que fizesse eles pararem, não. Eles continuaram e assim agora eles estavam fazendo a vontade do Senhor Jesus, que havia dito isto. Vamos ler em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma ordem, né, de Jesus. Quando Jesus fala aqui com eles em Atos, Jesus já estava ressuscitado e disse para eles que tinha que começar em Jerusalém, mas que eles também tinham que ir para a Judéia, para a Samaria e até para os confins da terra. Em Atos 8:4, que diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, os irmãos que foram dispersos, eles foram para a Judéia e foram para Samaria. E a palavra de Deus foi sendo pregada através da vida dos irmãos. Eu acho isso muito interessante, irmãos, porque eles poderiam, como eles tinham visto a morte de Estevão, eles poderiam querer parar, né? Através da morte de Estevão, eles quererem estagnar pelo medo, pela tristeza, pela perda. Mas a igreja em Jerusalém, irmãos, eles avançaram. Eles entenderam que eles precisavam permanecer pregando esta palavra. E sabemos que tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo que dava à vida desses crentes a ousadia de ministrar a palavra de Deus, mesmo tendo uma perda, tendo uma tristeza, tendo uma angústia, tendo um problema. Trazendo para os dias de hoje, muitos crentes estão parados, não fazem mais a obra do Senhor porque estão decepcionados com alguma coisa. Outros acham que foi humilhado. Outros acham que por seus problemas não serem resolvidos, eles resolveram parar. Mas a igreja em Jerusalém nos traz também, irmãos, esse modelo de vida ousada, esse modelo de crentes que eles não pararam e não deixaram se amedrontar, e não deixaram que a tristeza o parasse, que o medo o parasse, que a decepção o parasse. Então não pare. Aprenda com esta lição que você não pode parar, você precisa permanecer fazendo a obra do Senhor. E a palavra, irmão, foi recebida pelo povo de bom grado, né? E as igrejas foram sendo formadas. As igrejas, elas iam crescendo em cada lugar. Filipe já deixou uma igreja pronta lá em Samaria. E essa lição de hoje vai falar aqui da Judéia, né? É uma lição onde está no território da Judéia. E, irmãos, aonde eles passaram, eles iam formando igrejas. Vamos ler em Atos 9:31. Que diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então a igreja foi avançando, irmãos. A perseguição chegou, foi uma grande perseguição, mas a igreja avançou, saiu dos muros de Jerusalém, parada lá, não parada, né? Porque eles estavam fazendo a obra de Deus, mas não estavam fazendo a outra parte que Jesus havia mandado, que era ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles saíram através da perseguição e a igreja foi crescendo e sendo ela consolada pelo Espírito Santo, né? Que maravilha da parte do Senhor. A igreja, irmãos, ela foi se expandindo, como eu disse na lição passada, a lição de número 10, 11, 12 e 13, vai falando dessa expansão da igreja. Então, a igreja, ela foi se expandindo e os apóstolos, irmãos, eles faziam o suporte a essas igrejas. Vamos ler os tópicos? Primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro subtópico, a visão de Cornélio. Segundo subtópico, a experiência espiritual de Pedro.
Terceiro subtópico, a urgência da pregação do evangelho. Segundo tópico, a salvação dos gentios. Primeiro subtópico, a pregação aos gentios. E o segundo, a convenção dos gentios. Terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro subtópico, o Espírito prometido. Segundo subtópico, o Espírito recebido. E o terceiro subtópico, um Pentecostes visto e ouvido. Primeiro, irmãos, o evangelho foi pregado para os judeus. Você observe que o ministério de Jesus, ele foi um ministério exclusivamente de pregação para os judeus. Eu quero ler com os irmãos Marcos, no capítulo 7, do versículo 26 ao versículo 28, que diz: Essa mulher era uma estrangeira de origem sírio-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhes disse à mulher: Por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Eu li até o 29. O que é que eu quero mostrar aqui para os irmãos? Que o ministério de Cristo, irmãos, ele era exclusivamente para os judeus. Você não encontra Jesus pregando para os gentios. Toda a pregação de Jesus, todo o ministério de Jesus foi direcionado aos judeus. Por isso ele diz essa palavra, a mulher sírio-fenícia, né? Que primeiro tem que dar o pão aos filhos. E aí, irmãos, nós vemos que o ministério de Jesus, ele foi exclusivo para os judeus. E ele prega lá em Jerusalém, prega em todas as cercanias da cidade de Jerusalém, do povo de Israel e para os judeus. E no Pentecostes, né, na lição de número 1, nós vimos que foi o momento em que nasce a igreja em Jerusalém, porque ela nasceu no Pentecostes, né? Nós vimos ali que o evangelho também foi pregado para os judeus. Vamos ler em Atos, no capítulo 2, dos versículos 5 e 6. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Eita, que palavra difícil. Perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Por quê, irmãos? Porque nesse momento do Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Só havia ali judeus, mas judeus que estavam em outras nações, como nós já falamos na lição, acho que foi de número 9, onde nós falamos da diáspora, né, dos irmãos da diáspora, que são esses irmãos que eles moravam em outras nações. Uns, quando foram libertos da Babilônia, permaneceram lá, outros voltaram, e esses que permaneciam em outras nações, eles eram chamados de crentes judeus da diáspora, né? E no Pentecostes vieram todos eles, porque eles vinham 3 vezes no ano para celebrar as 3 principais festas que os homens não poderiam faltar, e eles vinham. E quando foi no Pentecostes, que foi pregado o evangelho ali, todos eles eram judeus, de outras nações, mas eles eram judeus. Então, a igreja também, ela iniciou pregando só para os judeus. Vamos ler em Atos, no capítulo 11, versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, a igreja também, irmãos, a igreja primitiva, ela iniciou fazendo as suas ministrações só para os judeus. Então, na medida que a igreja ela ia sendo formada, ela também ia sendo assistida pelos apóstolos. E o apóstolo que ficou responsável pelas igrejas dos judeus, né, da Judéia,
foi Pedro. A gente vê isso lá em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 7 e 8, que diz assim: pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Aqui é Paulo, irmãos, explicando para os irmãos de Gálatas que o ministério dele foi direcionado para os gentios, por isso que ele diz o da incircuncisão, e o ministério de Pedro foi para os judeus, para os da circuncisão. Então fica claro que Pedro, ele foi o apóstolo que foi separado, né, responsável pelas igrejas da Judéia, né? Então quem ficou responsável? Pedro. Então a gente vai descobrindo na palavra de Deus aqui no livro de Atos que quando as igrejas elas iam sendo formadas dentro de Jerusalém, dos termos de Jerusalém, o apóstolo que eles enviavam era Pedro. Então Deus, irmãos, ele usa a Pedro, né? Porque é Pedro que ficou responsável de cuidar dessas igrejas da Judéia. Ele ia lá, ele levava a palavra, ele explicava o evangelho para os judeus, e Paulo ficou responsável pelas igrejas dos gentios, né? Daqueles que não eram judeus, né? Para cuidar também, ensinando a palavra e mostrando a conduta como deveria ser na vida deles dali para frente. Então Pedro, ele era mandado para as igrejas da Judéia. Pedro, ele era usado nesse trabalho de estruturação, de organização das igrejas em Samaria, na Judéia e na Galileia. Vamos ler Atos, no capítulo 9, do 32 ao 35, que diz: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor, né? Então aqui vai dizendo, né, que Pedro, ele ia passando por toda parte. Olha que trabalho, né, irmãos? Importante. Então Pedro, ele era mandado para as igrejas da Judéia, e ele não parava porque ele supervisionava, né, as igrejas. E foi um trabalho muito importante, porque a igreja ela ia se expandindo, cada vez mais crescendo, e quanto mais a igreja cresce, como nós já vimos nesse trimestre, também surge responsabilidades, dificuldades e problemas, e Pedro, ele era sendo enviado para organizar, para estruturar cada uma dessas igrejas. E é interessante, irmãos, falar que Pedro, ele não era o pastor da igreja em Jerusalém. O pastor da igreja em Jerusalém era Tiago, irmão do Senhor. E é isso, irmãos, que a igreja mãe faz, né? Ela vai dando assistência às igrejas que iniciaram a partir dela, né? As igrejas filhas, vamos dizer assim. Então, a igreja mãe, ela sempre vai dar assistência às igrejas filhas. Quando você dá continuidade nesse texto de Atos, você vai observar que de Lida, Pedro vai para Jope, e ele vai a pedido da igreja que já existia lá em Jope, né? Os irmãos vão lá e pedem para ele orar por Dorcas, e a gente sabe que Dorcas era aquela irmã em que ela fazia muitos benefícios, né, para as irmãs. Ela organizava a roupa das irmãs, ela costurava, ela consertava, e era uma mulher muito amada. E dali Pedro sai, vai para Jope. E quando Pedro, irmãos, ele chega em Jope, ele vai orar por Dorcas, que já está morta. Ela foi colocada no primeiro andar, né, lá de sua casa. E quando Pedro chega lá, ele pede que todos saiam, e ele vai orar, e ele ora ao Senhor Jesus, e Dorcas, ela é ressuscitada. E aqui em Atos a gente vê a primeira ressurreição que é feita através da vida dos apóstolos, né? Porque ressurreição, ela foi feita com Jesus, né? Jesus ressuscitou mortos,
mas a igreja ainda não havia feito isso. Então, aqui é o primeiro registro em que os apóstolos ressuscitam alguém. É ressuscitada aqui Dorcas, alguém que era muito amada lá em Jope. Então, irmãos, Pedro passa a ficar lá em Jope muitos dias. Ele passou muitos dias lá em Jope, claro, irmãos, na direção do Espírito Santo. Ele fica na casa de um Simão chamado Curtidor. Então, nós vemos aí o trabalhar de Deus através da vida de Pedro para os irmãos da Judéia. Então, Pedro era aquele homem que fazia este trabalho para o Senhor, para a igreja, de supervisionar como estavam os irmãos em cada igreja e dando assim assistência e ensinamento. No primeiro tópico, nós vamos ver que vai falar sobre a visão de Cornélio, né? E vai dizer que Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu o anjo de Deus. Deus se revela, né, para Cornélio com um propósito, né? Qual o propósito de Deus ali? A inclusão dos gentios, a igreja do Senhor. Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo e ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, né? E não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Aqui está no primeiro subtópico, né? Então, Cornélio, ele morava onde, irmãos? Em Cesareia. E Cesareia, irmãos, ela era uma cidade romana na Judéia. A gente sabe que, nesse momento, os romanos é quem tomava, né? O Império Romano é quem tomava conta de Jerusalém, né? Ali, todo Israel, ele era subjugado à autoridade de Roma, nós sabemos disso, né? E Cesareia era uma cidade romana, e ela foi construída por Herodes o Grande, e ela era também um porto, porque ela era às margens do mar Mediterrâneo. Era uma cidade habitada por gentios e pelos soldados romanos, e era assim, nem os judeus podiam entrar nessa cidade, e havia certos lugares como o templo e alguns outros lugares também que os soldados romanos não podiam entrar, porque eles eram soldados romanos, né? E a gente sabe que os romanos, eles tinham muitos deuses, enquanto que a lei judaica não permitia, né, que eles entrassem lá, nem os judeus também entrassem no território deles. E lá eles podiam fazer o que eles quisessem nessa cidade lá de Cesareia, sem nenhuma restrição religiosa da parte dos judeus. Então eles ficavam nessa Cesareia, que foi construída por Herodes o Grande, e ali ficavam os gentios, ficavam os soldados, e os judeus não frequentavam lá, e muitas partes também de Jerusalém, os soldados romanos também não podiam frequentar. Em Cesareia morava um centurião, né, chamado Cornélio. O que é um centurião, irmãos? É um soldado que ele comanda 100 soldados. Ele era romano, mas ele também era um homem temente a Deus, como a gente vê aqui nessa lição, né? No primeiro tópico, que ele vai dizendo que ele era um homem temente a Deus, e é uma coisa interessante que aqui vai dizer, né? Ele era um homem piedoso e temente a Deus, aqui no primeiro tópico, com toda a sua casa. Então, ele não só temia o Senhor, como ele também levou toda a sua família a também temer a Deus. Isso é uma coisa extraordinária. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que não é pelas obras, né? Ninguém vai ser salvo pelas obras. Porque se alguém fosse salvo pelas obras, o centurião Cornélio já estava salvo. Porque ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que orava, e ele era um homem que dava esmolas. E que as esmolas dele estavam agradando ao Senhor. Mas aí o Senhor vai trazer sobre a vida dele essa instrução. Quer dizer, Cornélio tinha uma vida de oração, Cornélio temia Deus, Cornélio sabia que Deus era verdadeiro, ele via a verdade na lei de Deus, tanto é que ele tinha o seu coração e a sua vida voltada a Deus, e ele dava esmola. Sabe a que ele dava esmola, irmãos? Ele dava esmola aos judeus. Então, ele era um homem rico, né? Porque
segundo os relatos, os salários que Roma pagavam eram salários bons, e ele dava esmola aos judeus, né? Vamos ler aqui nos versículos 3 e 4 da lição, que diz assim: Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, quer dizer, chamou ele pelo nome, né? O anjo. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm sido subido para a memória diante de Deus. Tá vendo? Então, a oração dele foi recebida pelo Senhor, né? O que é que a gente entende, irmãos? Ele estava na hora nona, 3 horas da tarde. E os judeus, eles oravam 3 vezes ao dia. Os judeus oravam 6 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. O que é que nós entendemos? Que ele, o Cornélio, ele já vinha orando ao Senhor já nesses horários. Então, ele foi alguém que ele realmente entregou a vida dele para Jesus. E Deus, irmãos, conhece a sinceridade do coração de cada um de nós. E é importante dizer que Cornélio foi contagiado e influenciado pela vida devota dos judeus. E o interessante também dizer é que ele não era prosélito, ele nem poderia ser, né, prosélito. A gente sabe que prosélito é um gentil que se converte ao judaísmo, mas como ele era soldado romano, não seria permitido para ele, né? Porque ele era o vassalo dos israelitas, então não podia. Mas nós vemos o que, irmãos? Claramente que Cornélio era alguém que ele fazia as práticas judaicas. Quer dizer, ele amou ao povo judeu, ele amou a lei de Deus, ele amou ao Senhor. E ele orava nos mesmos horários que oravam os judeus. E essa oração de 3 vezes ao dia que os judeus eles oravam, irmãos, não era uma invenção deles que eles queriam fazer assim, mas foi algo ensinado realmente pelo Senhor para a vida deles. Nós vemos aqui no Salmo 55 e o versículo 17 que diz: À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha oração, né? Então aqui foi Davi falando, né, que a oração era feita 3 vezes no dia. Nós também encontramos relatos na Bíblia de Daniel, né? Que Daniel também orava 3 vezes no dia. Então, era um costume de oração, um hábito de oração na vida do povo de Deus, né? Deus, irmãos, usa cada um da forma que quer, não é verdade? E nós precisamos entender que precisamos ter uma vida de oração. E foi através da oração que Deus usa de um meio extraordinário para salvar a Cornélio. O que é que Deus faz? Deus envia um anjo. E o anjo fala com Cornélio e o chama pelo nome. Cornélio. E a Bíblia diz que ele fixa, né, os olhos nele. E só há, irmãos, um meio para a salvação, que é Jesus Cristo. E aí Cornélio precisava ouvir o evangelho. E aí o anjo orienta a Cornélio a chamar Pedro, né? Então, para ser salvo, precisa ouvir o evangelho, crer que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador. Quem prega o evangelho para Cornélio foi Pedro. Pedro foi pregar o evangelho para Cornélio. Não foi o anjo, né? Quem fez isso foi Pedro. E Deus trabalhou na vida do Cornélio através do anjo, né? Então, Deus envia o anjo, que a Bíblia nos ensina que são mensageiros que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E ali ele orienta a Cornélio a chamar a Pedro. Aqui no segundo subtópico, a gente vê a experiência espiritual de Pedro. E aqui vai falando que Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico. Não só para ele, né, irmãos? Mas quando a gente vai observar os discípulos, eles tiveram realmente essa dificuldade de compreender, porque para eles a salvação iria ser exclusiva para os judeus. Então, Deus também trabalha na vida de Pedro. Por quê, irmãos? Porque a mentalidade de Pedro, ela era, claro, judaizante, né?
E o seu ministério era o ministério de assistência aos irmãos judeus. Os judeus se convertiam, as igrejas iam sendo formadas, e era Pedro que era enviado para ensinar, né, dar o ensinamento, estruturar todas as igrejas da Judéia. Então, Pedro, quando vai orar ao meio-dia, e Deus fala com ele, né? E quando a gente vê naquele momento de oração que Pedro vai orar, Deus dá a ele uma visão. A Cornélio, Deus envia o anjo. E a Pedro, Deus dá uma visão de um lençol. E naquele lençol havia todo tipo de répteis, né? Todo tipo de animal que judeu não comia. E é interessante que o texto bíblico, lá de Atos, vai nos mostrar que ele estava com fome. Pedro estava com fome, mas alguém foi preparar alguma coisa para ele comer. Enquanto alguém estava preparando, ele foi orar. E aí, quando ele foi orar, o Senhor deu a ele essa visão. E na visão o Senhor dizia: Pedro, mata e come. E aí Pedro fala que ele não iria fazer isso porque ele nunca colocou nada comum nem imundo na sua boca. E essa visão apareceu para Pedro 3 vezes. E as 3 vezes ele falou a mesma coisa. E Deus respondeu a mesma coisa, dizendo para ele que ele não falasse que era imundo ou comum o que Deus havia purificado. Observe, irmãos, tudo através da oração. Estava quem orando? Cornélio. Estava quem orando? Pedro. E Deus, para fazer esse elo, esse alinhamento entre eles dois, estavam os dois em oração e Jesus se revela a eles em oração. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos? Que nós precisamos priorizar a oração. Nós precisamos ter tempo, temos que gastar tempo com a oração. Tanto os líderes, irmãos, como os seus liderados, toda a igreja. Hoje, a gente observa que muitos pastores, muitos líderes têm uma vida tão corrida, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para desempenhar, que a vida de oração deles fica uma vida pouca, fica uma vida raquítica, é aquela vida pequena de oração, mas o Senhor está trazendo uma lição como essa para nos despertar. Estava Cornélio orando, estava Pedro orando, e Deus se revela tanto para um como para o outro. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Quer ser um crente de revelação, tem que orar. Quer ser usado por Deus, tem que orar. Quer ser usado na hora do louvor, tem que orar. Quer ser usado na hora da ministração, tem que orar, irmãos. A oração, ela deve ser uma prioridade para as nossas vidas. Vamos ler aqui no versículo 22, né, da leitura bíblica em classe, que diz: E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Aí, quando Pedro ouve o que disse aqueles servos que Cornélio havia enviado, né, que Cornélio enviou 2 servos e um soldado. E eles, quando chegaram lá, que Pedro ouve, aí Pedro entende a visão que ele havia tido. E ele compreende que ele tinha que acompanhar aqueles homens, para que a palavra do Senhor também fosse ministrada aos homens que não eram judeus, que eram gentios. E para dizer a verdade, irmãos, nós entendemos, né? Nós sabemos que se o Senhor ele não tivesse dado essa visão para Pedro, nesse lençol, né, que foram 3 vezes, ele via animais répteis e Deus dizia, mata e come. Se ele não tivesse ouvido, ele não teria ido. Como eu já disse no início da aula, eles não frequentavam essa região da Cesareia. Pedro não iria lá de forma nenhuma, mas Deus, irmãos, ele sabe trabalhar. E Deus, ele sabe alcançar vidas. Por isso que eu quero lhe dizer nessa aula que descanse o seu coração, independente de quem seja, que você necessite que o Senhor salve. O Senhor é estrategista para salvar. Deus sabe levantar pessoas que vai até aquela pessoa que você está orando para trazer ela para a presença de Deus. Observe que um texto como esse, Deus vai dizer a Cornélio o nome de Pedro, vai dizer a ele que ele estava na casa de outro Simão, o curtidor, vai dizer o endereço certinho.
Então, eu quero lhe dizer que Deus sabe o endereço e sabe o nome da pessoa que você está orando para que haja na vida dele ou dela salvação. E Deus, ele é estrategista. Outra coisa que eu quero pontuar, irmãos, que como eu já falei aqui, que a hora que Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus e dava esmola, mas ele precisava ouvir o evangelho, porque só ser piedoso e dar esmola e fazer o bem não é garantia de salvação. A garantia de salvação é crer que Jesus Cristo é Filho de Deus e é o nosso Salvador. E crer na mensagem da cruz e no sacrifício de Cristo. Mas o Senhor também, ele não é injusto para esquecer a obra que alguém faz, né? Por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 6, o versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, o que era que fazia Cornélio? Ele servia aos judeus, porque ele dava esmola aos judeus. E ele dava de coração, e ele dava com amor. Era como se ele estivesse ali, olha, tenho que ajudar o povo de Deus, porque o Senhor tem me dado a alegria de estar em sua presença. Então, ele era um homem que temia ao Senhor, e ele era um homem que ele estava ali, irmãos, para agradar a Deus. Ele queria agradar ao Senhor. Então, Deus não foi injusto com ele, porque Deus sabia do coração dele, que Deus conhece o coração de cada um, né? E às vezes, irmãos, a gente se preocupa com alguém, né? Porque alguém faz isso e faz aquilo, aí alguém quer julgar, né? Ah, tá fazendo para se aparecer, tá fazendo isso. Aí não tem que se preocupar com isso, porque Deus, ele conhece o coração. Olha como ele viu o coração de Cornélio. Olha como ele viu as esmolas sinceras de Cornélio. Que aquilo que Cornélio fazia era com amor e com sinceridade. E Deus não foi injusto, né? De maneira que usou de uma forma extraordinária para salvar a Cornélio. Como? Enviando o anjo. E o anjo orientando ele, e ele vai e manda chamar a Pedro, diz ali o endereço certinho, né? Porque Deus sabe o nosso endereço e o nosso nome, e aquilo que nós fazemos para ele. E ali Pedro vai até a casa de Cornélio. No segundo tópico, no primeiro subtópico, fala assim: Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa, né? Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Ele também continua dizendo no segundo subtópico: ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação, se arrepender para ser salvo. Ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Glória a Deus, né? E Pedro, irmãos, ele vai para a casa de Cornélio e ele leva outros judeus, todos eles já circuncisão, né? Como os irmãos sabem. Mas o evangelho, irmãos, ele está acima das culturas, né? O evangelho está acima dessas regras que elas existem entre os seres humanos, né? Que a gente quer ser humano, a gente cria realmente muita regra, mas o evangelho está assim, irmãos, acima de tudo. A lição, irmãos, ela não fala, ela não pontua, né? A pregação de Pedro, a lição, né? Mas o texto bíblico ele vem falando, está em Atos, no capítulo 10, do versículo 38 ao 43, tá certo? Eu vou ler umas partes, os irmãos leiam, do 38 ao 43, tá certo? Mas aqui a gente vai observar na pregação que Pedro fez lá na casa de Cornélio, que ele primeiro vai falar de Jesus. O 38 ele vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Depois ele vai dizer, o mataram pendurando-o no madeiro, quer dizer, ele fala da obra que Jesus, né, fez na terra, o seu ministério, né, que Jesus fazia. Depois ele fala da morte de Jesus, né, que penduraram no madeiro. Depois ele fala da ressurreição de Jesus, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às suas testemunhas. E lá no final do 43 ele vai dizer,
por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Aí fala de quem crê em Jesus recebe perdão de pecados. Então, Pedro, no capítulo 10, do 38 ao 43, ele vai contar a história de Jesus. Porque, irmãos, pregar o evangelho é falar de Jesus, né? Muitas vezes alguém diz assim, eu não vou pregar o evangelho porque eu não sei pregar. Só conte o que Jesus fez na sua vida. Conte aquela cura, conte aquela libertação, conte o dia que você conheceu Jesus, né? Que maravilha foi aquele dia. Essa semana eu estava aqui em casa e fui ligar o som e apareceu o hino que eu me converti, né? Uma amiga me chamou para ir à Igreja Batista, que eu me converti na Igreja Batista Betel, e quando eu fui lá fazer essa visita, aí eu ouvi Jesus falar comigo através de um louvor. E eu, escutando esse louvor essa semana, chorei bastante. Glória a Deus, me relembrando, né? Daquele dia tão maravilhoso. E pregar o evangelho, irmãos, é isso. É você falar de Jesus. Fale para as pessoas o que o Senhor fez na sua vida e faz. Os milagres, os prodígios, a salvação, a libertação. É isso que o Senhor quer que você faça. Então, pregar o evangelho é você falar do sacrifício de Jesus, da jornada de Jesus na terra, dos ensinamentos de Jesus. Claro que para você falar de tudo isso, você também tem que ler a Bíblia, porque o crente, irmãos, tem que aprender a fazer a sua tarefa diária, fazer o seu dever, né? Todos os dias, que é orar, ler a palavra, jejuar. A gente tem que estar com a nossa tarefa, né? O nosso devocional em dias. Os versículos 44 ao 46 da leitura bíblica em classe diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, né? Enquanto Pedro, ele pregava, o Espírito Santo foi derramado sobre todos, né? E os irmãos ficaram admirados e crendo assim na salvação deles também, né? Olha o trabalhar de Deus. Porque também se o Senhor não tivesse batizado eles no Espírito Santo, os judeus, que eles eram da circuncisão, eles não iam acreditar que Deus havia estendido a salvação para os gentios. Por quê, irmãos? Porque Pedro e todos aqueles que estavam ali, a mentalidade deles era judaizante, irmãos. Então era muito forte a mentalidade deles, porque eles cresceram, né? Dessa forma. E se Deus não tivesse feito assim, não teria sido da forma que foi, né? Então eles creram que Deus tinha um plano na vida dos gentios por conta que eles foram batizados no Espírito Santo, como eles também. E observe que a casa de Cornélio ninguém era batizado nas águas, diferente de Samaria. Porque na lição passada nós vimos que Filipe, quando ele prega o evangelho em Samaria, os irmãos creem e foram batizados nas águas. Aí quando Pedro é mandado para lá, aí a primeira preocupação deles foi, eles são batizados no Espírito Santo? Filipe disse não. Aí Pedro e os apóstolos oraram e eles foram batizados no Espírito Santo. Mas eles já haviam sido batizados nas águas. Aqui foi ao contrário, com os gentios. Primeiro Deus os batizou com o Espírito Santo para poder Pedro e aqueles irmãos judeus, judaizantes ainda, com essa mentalidade muito forte, poderem crer que Deus havia entrado com salvação na vida dos gentios. Aí depois eles foram batizados nas águas. Aqui no primeiro subtópico, do tópico terceiro, né, vem dizendo assim: assim o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, como reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quanto nosso Deus chamar. No segundo subtópico, ele vai dizer: esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física de falar em outras línguas. E viu, irmãos, batismo no Espírito Santo tem que ter a evidência de falar em outras línguas. Se não falar em outras línguas, não é batismo no Espírito Santo.
pela evidência do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e um Pentecostes ouvido. Mas, irmãos, quando nós chegamos aqui no versículo 47 da leitura bíblica em classe, nós encontramos algo importante de se falar, de se pontuar, né? Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que se fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E ele passou ali alguns dias e os irmãos foram batizados nas águas. Mas quando Pedro, irmãos, volta para Jerusalém, ele não encontra a igreja em Jerusalém comemorando alegremente por essa salvação dos gentios. Não, porque tudo chegava lá, né? Os irmãos viram na lição passada que chegou na igreja de Jerusalém a manifestação do poder de Deus através de Filipe lá em Samaria. Aqui não foi diferente. Aqui na Judéia, em Cesareia, também chega para a igreja em Jerusalém essa notícia, né, da salvação dos gentios. E a Bíblia vai nos contar que Pedro teve que prestar esclarecimento à igreja por ter entrado na casa de um gentio e por ter batizado nas águas os gentios. Veja, vamos ler Atos no capítulo 11, os versículos do 2 ao 4, que diz: Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, né? E foi contar para eles que estava em Jope, que estava orando, que Deus apareceu para ele, né? Que Deus falou com ele através de um lençol que apareceu. Então Pedro, ele vai, irmãos, dar satisfação daquela salvação. Agora, irmãos, você veja o trabalhar de Deus. Quer dizer, se a casa de Cornélio não tivesse sido batizada no Espírito Santo, os judeus não iam aceitar a salvação deles, né? Mas Deus, irmãos, o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele quebra protocolo, ele quebra regra. O evangelho está acima da cultura, o evangelho está acima das regras humanas. E nós podemos dizer que essa era a imperfeição da igreja em Jerusalém, porque para eles a salvação tinha que ser só para os judeus. Mas Jesus veio para todos, graças a Deus por isso. Que é por isso que nós estamos aqui, que somos brasileiros, né? E como brasileiros, nós somos gentios, né? E graças a Deus que o Senhor abriu a comporta do céu para nós através da fé. Mas quero pontuar uma coisa, irmãos, aqui com vocês. Que muitas vezes nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes a gente se comporta igual a esses judeus. Quando às vezes a gente olha para alguém e acha que aquela pessoa não é digna de salvação. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm uma vida de prostituição, de roubo, de assassinato, de estupro, de tanta coisa, e essas pessoas elas se convertem verdadeiramente, sinceramente, porque Deus conhece o coração, e muitas vezes irmãos da igreja não aceitam a salvação daquela pessoa, não aceitam o convívio com aquela pessoa. Eu já vi isso durante a minha caminhada cristã, eu já vi isso sim, e é quando a gente passa a se comportar também como a igreja em Jerusalém. Mas que Deus em Cristo mude a mentalidade e o coração desses irmãos que assim se comportam, né? Entendendo que a salvação, irmãos, ela é divina e é o Senhor quem proporciona para cada um de nós. Quero lhe dizer como essa lição nos ensinou. As obras não salvam, mas se você faz a obra de Deus com sinceridade, Deus não é injusto para se esquecer da obra que você faz. Então Deus, ele é estrategista para alcançar vidas. Então descanse o seu coração que Deus vai alcançar a vida daqueles que você está orando por ele ou por ela. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando,
vá para a escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja no sábado ou no domingo, mas não falte a escola dominical. Estude aqui comigo, né? Faça o seu estudo aqui conosco, mas vá para a escola bíblica dominical, porque lá o seu professor também terá o tema dele lá, o caminho da lição que ele vai tomar é outro diferente, mas unido a este, você só vai ter crescimento. Em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, curta e ative o sininho. Tudo isso é importante para o canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.